Caros irmãos, olá! Nós voltamos aqui para continuar falando, melhor dizendo, sobre a obediência. Vimos que não é simplesmente buscar seguir o que Deus manda para Deus não nos corrigir. Muito pelo contrário, o surgimento da expressão ou da palavra, do verbo obedecer, é confiar, depender, buscar refúgio, ser convencido de que vale a pena, ser persuadido de que vale a pena obedecer, estar convicto de que a obediência é muito boa, porque a obediência é buscar refúgio. E também vimos que foi ordenada por Deus, nós devemos obedecê-lo, ou seja, buscar refúgio nele, devemos entendê-la como algo que temos que fazer para não termos que oferecer sacrifícios e holocaustos, né? Deus deseja mais a obediência do que sacrifícios, não se agrada disso, e também porque é o dever nosso para com outras pessoas, com terceiros, né? Obedecer a Deus, obedecer aos magistrados civis, orando por eles, e também os guias, os pastores, os líderes, a liderança total da igreja, observando sempre a obediência deles também a Deus, né? Para não sairmos sendo guiados ou então massa de manobras daqueles que sabem falar muito bem, mas de vida mesmo não tem nada. Então nós queremos dar sequência hoje falando de exemplos de obedientes. É claro que o maior de todos só pode ser o Senhor Jesus. Então vejamos lá em Mateus capítulo 3, que embora sendo o próprio Deus, embora sendo o próprio Criador de todas as coisas, ele foi obediente à sua ordem, às suas leis, as leis que ele mesmo fez como Pai onipotente. Né? Aqui no batismo de Jesus, Mateus capítulo 3, versículo 15, nós vemos que João Batista disse: eu é que preciso ser batizado por ti. Né? Daí então nós vemos a seguinte resposta de Jesus: mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim me convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu e batizou o Senhor Jesus. Jesus, ele mesmo cumpriu essa lei, ele mesmo obedeceu essa lei. João capítulo 15, Evangelho de João capítulo 15, nós veremos ali na mensagem ao redor da mesa da Santa Ceia, né, lembrando que capítulos 13, 14, 15, 16 e 17, Jesus estava conversando com os discípulos na noite em que instituiu a Santa Ceia. Então, no capítulo 15, versículo de número 10, diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Jesus mostra a submissão que ele tem, a obediência em guardar os mandamentos de meu Pai. Nós sabemos que Jesus é Deus, mas aqui ele estava passando por tudo aquilo que nós passamos. E ele então se submete a ser filho dele mesmo. Deus obedece a si mesmo, se tornando filho dele mesmo e obediente a ele. É a obediência máxima, o exemplo máximo de que o Senhor Jesus é o nosso exemplo. Vemos em Filipenses, que estudamos há pouco tempo atrás, Filipenses capítulo 2, nós vemos falando a respeito desta obediência do Senhor Jesus. Filipenses 2, do versículo 5 até o versículo de número 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, ou seja, anulou, deixou de usar um dos seus atributos, ou seja, a onipresença, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.
Então, o exemplo maior é o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi obediente a Ele mesmo para nos dar a salvação. O texto de Hebreus, capítulo 5. Hebreus, capítulo 5, versículo de número 8. Hebreus 5. Eu vou ler do 7 ao 10. Do 7 ao 10. Ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, rios, Deus se fez carne, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus dando um exemplo máximo, Jesus dando um exemplo categórico de ser o nosso servidor, ele obedecendo ao Pai. O Salmo de número 103, versículo 8, vai falar dos seres celestiais. Salmo 103, versículo 20. Versículo 20. Salmo 103, versículo 20. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis à palavra. Então, os dois maiores exemplos nós temos dos seres celestiais. Temos exemplo de Moisés, de Paulo, de Isaías, de Daniel, de Oséias, tantos homens comuns como nós que obedeceram a Deus, buscaram refúgio na obediência a Deus. Mas eu quis colocar esses dois principais, porque é para lá que nós vamos. Nós vamos para lá. Eles não precisavam obedecer a Deus. Os anjos não pecaram, mas são obedientes por alegria de obedecer a Deus. E Jesus não precisava disso. Bastava um estalar de dedos e tudo se resolveria. Mas ele fez um plano e ele foi obediente a este plano para nos dar a alegria de, na nossa obediência, buscarmos refúgio. De nos convencer que vale a pena sermos obedientes às leis de Deus, porque elas nos trazem prazer no coração. Vamos andar um pouquinho mais um aprendizado. Para nós, os salvos, a obediência é uma característica, faz parte da nossa personalidade de salvos. Primeira carta escrita por Pedro, capítulo 1, versículo 14. Primeira carta escrita por Pedro, capítulo 1, versículo 14. É uma característica do cristão. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. É uma característica. Eu obedecia ao ego, eu obedecia ao diabo, eu obedecia aos prazeres mundanos, mas agora eu sou filho. Eu sou chamado para ser filho da obediência. Eu sou filho da obediência de Cristo a si mesmo como Deus, morrendo na cruz. É refúgio. Para nós é um refúgio, para nós é alegria. Enquanto obedecer para Cristo levou à morte, para nós leva à vida. Maravilha. Ainda na primeira carta de Pedro, capítulo 1, veja o versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Olha só, que bênção! Falando que o Espírito Santo penetrou a nossa mente, porque fomos eleitos, lavou os nossos olhos, tirou as nossas escamas, começamos a entender a nossa morte eterna, condenados. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus, e
ao nos dar esta visão da nossa condenação eterna e morte, ele dá também a visão da aspersão do sangue de Cristo e nos faz ser obedientes, negando a nossa vida anterior e aceitando o sacrifício de Jesus. É uma obra do Espírito Santo em nós. É uma obra do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, uma obra da Trindade. Nos levar à obediência. Então, é característica dos cristãos. É razão ou é fruto de sermos eleitos à obediência. E a obediência tem que ser feita de que forma? Vamos lá. Deuteronômio capítulo 11. Deuteronômio capítulo 11, versículo de número 13. Deuteronômio 11, 13. Se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor nosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, aí vem um relato de bênçãos que Deus vai dar. Buscar de coração, com o nosso íntimo. Também o apóstolo Paulo em Romanos fala sobre isso no capítulo 6 da carta aos Romanos. Belo capítulo 6 da carta aos Romanos, versículo de número 17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Fazer isto de coração. O lugar onde as nossas emoções nascem e Deus a transformou numa coisa boa. De coração. Josué 22, versículos 2 e 3. Josué 22, 2 e 3. Josué 22, 2 e 3. Então, Josué chamou os da tribo de Ruben, né? E também os da tribo de Gate e da tribo de Manassés, e lhes disse, tendes guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tendes obedecido em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos durante longo tempo, até o dia de hoje, não desamparastes, antes tivesses cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Voluntariamente, de uma maneira muito clara, voluntária, os da tribo de Gade, os da tribo de Manassés, da tribo de Ruben, serviram a Deus, guardaram os mandamentos de uma forma que fluía de seus corações, então sem reservas, voluntariamente sem reservas. Deuteronômio 28, 14, voltando um pouco às páginas da Bíblia, Deuteronômio 28, 14. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servirdes, ou seja, sem desvios, obediência sem desvios. Os irmãos se lembram do rei Amazias? Ele fazia o que era reto perante o Senhor, porém não com integridade de coração. Ele desviou a origem do seu servir a Deus. Mas aqui fala obedecer a Deus sem desvios, constantemente. Vejamos o texto de Filipenses 2, versículo 12. Filipenses 2, versículo 12. Filipenses 2, versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, constantemente. Servir a Deus constantemente. Como é bom. Bom ter Jesus como o nosso exemplo. Não precisava.
Ele era Deus, mas veio na terra para nos ensinar a obediência. Não precisava, era Deus, mas veio por amor. Mas veio para nos ensinar que obedecer não é algo pesado, não é um fardo pesado, é um fardo leve. Obedecer não é uma canga rústica, mas é um guiar soberano de Deus de maneira suave. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como é bom, é maravilhoso poder obedecer ao nosso Senhor. Amanhã nós vamos estudar um pouco mais e encerrar essa pequena série sobre obediência, falando o que inclui obedecer a Deus, o que está constituído nisso, quais são as principais obediências que devemos ter a Deus, quais são os elementos principais da nossa obediência. Vamos orar. Ó Pai bendito, queremos agradecer mais uma vez pela Tua palavra. E de maneira espantosa, Senhor, vimos que o Senhor mesmo, o Deus Todo-Poderoso, Majestoso, Criador de todas as coisas, estabeleceu a lei e o Senhor se fez obediente à própria lei, se tornando Jesus por nós, sendo cumpridor da lei por nós, para nos ensinar a obedecer à lei, ensinar com satisfação a obedecer à lei. Senhor, que os nossos corações estejam voltados à obediência, que a nossa voluntariedade também esteja, que não nos desviemos de obedecer a Tua palavra, de obedecer a Ti, porque obedecer a Ti é buscar refúgio. Senhor, cuida de cada filho que está participando deste vídeo, que cada um possa desfrutar esta alegria que é obedecer a Ti. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Tenham todos um ótimo restante de dia e até amanhã, quando encerraremos esta pequena série, esse pequeno estudo sobre obediência. Um abraço.